Livros retornam, livrarias não. Foi o título da matéria que eu me deparei essa semana que passou. Livros retornam, livrarias não. Na pandemia, a receita do setor teve forte alta e o preço médio do livro, em queda havia anos, voltou a subir. Já as livrarias tiveram uma onda de fechamentos com a migração para a internet. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda Canal. Aqui no YouTube, no Café com Ações, nosso outro canal. Eu sou Cláudio Soleiro, muito prazer. Sou formado em administração, consultor de empresas, investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar experiências. É um lugar para crescermos juntos, né? É um ambiente de transformação. Desta forma, acredito que podemos sim mudar de vida a partir dos muitos conteúdos já disponibilizados aqui. Mais de 800 vídeos. Maratone todos. Deixe o like, compartilhe com os amigos, acesse o conteúdo. Isso vai mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, vai transformar, tenho certeza, e sua vida e lhe colocar num novo patamar. Muito bem, veja que interessante isso, né? Na pandemia, a receita do setor impressiona. Quem analisa a situação das livrarias no Brasil pensa que o consumidor deixou de ler, mas isso não é verdade, né? Durante algum tempo, isso foi até o que aconteceu numa história recente. Só que, à medida que abatidas por crises, as gigantes, por exemplo, como Saraiva e Cultura, fecharam dezenas de lojas, a venda de livros também minguou, mas na pandemia acaba que neste período o brasileiro redescobriu a leitura. Isso é ótimo, né? Veja que tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? A pandemia tem um lado ruim, de que foi algo muito doído, muito sofrido para milhares de pessoas, milhões de pessoas. Por outro lado, veja que a pandemia fez com que as pessoas ficassem mais em casa, e isso também fez com que as pessoas buscassem mais a leitura, buscassem acessar mais o conhecimento. E uma coisa que vinha em queda livre, que era a leitura no Brasil, inicia então agora uma fase de crescimento. Então isso é uma coisa positiva. Não só o total das unidades comercializadas e a receita passaram a crescer de forma saudável, mas o preço médio de venda que caía nas livrarias também começa a melhorar. Hoje a estimativa é que o total de livrarias no país seja de 2.200 livrarias, e já tivemos, na verdade, 3.100 livrarias. Então houve sim um declínio acentuado, né? E marcado sobretudo por essa crise da Saraiva, que caminha para a falência, e da Livrarias Cultura, também fortemente castigada. E lembremos também que a FENAC, que era uma empresa francesa, deixou o Brasil também em meio à derrocada do país no trágico governo Dilma, né, que arrebentou a nossa economia e fez o PIB cair 8%. O que mais a gente pode falar sobre esse assunto? As livrarias exclusivamente virtuais, aí o segmento que inclui a Amazon, viram sua parcela do faturamento atingir 43%. Somado a outras varejistas online, como é o caso da Magazine Luiza, das Americanas, a participação do mundo virtual supera 50%. Isso de acordo com os dados oficiais. Para Sérgio Hess, presidente da Livraria Cultura, que está em recuperação judicial e vem fazendo um radical corte em seu total de lojas, o domínio de gigantes varejistas varia entre 60% e 80% do setor, a depender do perfil das editoras. Além disso, outras opções para ter acesso à leitura também surgiram. Um dos fenômenos recentes foi o reaparecimento dos clubes de livros. Olha só, quem diria? Algo que foi muito frequente na minha adolescência e juventude. Apesar de representar uma fatia pequena, de 2,7%, eles dispararam 174% no ano passado. Ou seja, enquanto buscam um modelo para o seu retorno, as livrarias físicas agora têm um pedaço do setor muito menor para chamar de seu. O mundo virtual realmente vem transformando essa realidade do
do mundo dos livros, né? E aí a gente tem também, nesses novos tempos, livrarias que estão abandonando aquele modelo de mega store, ou seja, aquelas grandes livrarias, e estão se redefinindo em espaços menores, né? As redes estão reduzindo espaços de unidades, cortando custos para garantir viabilidade, e nesse contexto começa a despontar uma empresa mineira chamada Leitura. Ela assume a liderança do mercado brasileiro. Então veja que também nessas crises as coisas vão se transformando, né? E os gigantes do passado não serão os gigantes do futuro. Percebam essa dinâmica. Aqui de vez em quando a gente aborda isso, né? O pessoal às vezes eu sempre comento, né, que o sucesso do passado não é garantia do sucesso no futuro. Então veja, a Saraiva e a Cultura, que foram sucesso há anos atrás, hoje estão em recuperação judicial. A Saraiva muito provavelmente terá sua falência decretada. Então veja, como o mundo é dinâmico, como o mundo muda, se transforma. Empresas que não têm capacidade de se adaptar, de se flexibilizar, de entender para onde caminha o mundo, ficam para trás. Desaparecem algumas e outras são condenadas à sua irrelevância, né? E novas empresas que eram pequenas lá atrás, se ajustam a esses novos mundos, readequam suas estratégias e começam a despontar e assumir o lugar dos gigantes do passado, né? Então é muito bacana estudar essa dinâmica empresarial para perceber a riqueza desses movimentos, né? O perfil das livrarias no Brasil, portanto, mudou, assim como ocorreu já no exterior. As grandes redes viram a sua influência minguar. Por aqui, tanto Saraiva quanto Cultura estão em recuperação judicial. As mega histórias, que vendiam de tudo e tinham a intenção de ser um ponto de destino para o apreciador de literatura, praticamente desapareceram. Com um mercado muito menor nas mãos, já que boa parte do consumo migrou para o online, a austeridade virou regra, virou a palavra de ordem neste setor. Depois de chegar a 114 unidades, a endividada Saraiva tem hoje 40 lojas em operação. De 114, apenas 40 lojas em operação. Muitas delas com dificuldades para encher as prateleiras de livros. A Cultura, conhecida por lojas bem decoradas, só tem 5 operações hoje no Brasil. Desta forma, o posto de maior livraria do país acabou caindo no colo da empresa mineira chamada Leitura. Comendo pelas bordas, a rede do empresário Marcos Teles é forte nas regiões Norte e Nordeste, com o crescimento na base do devagar e sempre. A empresa foi criada em 1967, está próxima da marca de 100 unidades. Além dos livros, a rede tem um forte foco em papelaria. No Shopping West Plaza, por exemplo, em São Paulo, é o material escolar que domina a entrada e não os livros mais recentes. Seguindo os passos da Leitura, a livraria Curitiba tem hoje 25 lojas. A companhia está preparando no momento um plano de expansão. Entre os planos para fechar as contas está a criação de mezaninos que garantem mais espaço de vendas sem acréscimos no aluguel, conta Marcos Pedri, diretor comercial da Curitiba. A estratégia também tem sido a de usar itens de papelaria para atrair o público. Apesar de deixar claro que seu principal negócio é vender livros, a empresa identificou que 60% dos compradores de livro entram na loja atrás de papelaria. O cliente acaba sendo fisgado. Foi uma forma encontrada para atrair o público. A paulistana Livraria da Vila tem conseguido crescer e acelerar o passo na pandemia. Desde o ano passado, 6 lojas novas foram abertas, levando o total para 13. Para o presidente da Livraria da Vila, Samuel Seibel, as inaugurações atendem a regiões que ficaram órfãs de livrarias, como o Shopping Eldorado, que era o antigo reduto da Saraiva. Lojas grandes não são a nossa cara. Nas menores é possível ter mais cuidado com a curadoria dos livros. E, claro, os custos são menores, diz Seibel, dono da varejista fundada em 1985 na Vila Madalena, bairro Boêmio de São Paulo. Para o especialista em mercado editorial, o consultor Eduardo Vilela, o mercado está em meio a uma transformação. O custo operacional das megalojas inviabiliza o modelo,
que é fadado a acabar muito provavelmente. Ele diz que até as livrarias que hoje seguem em pé precisarão passar por mudanças para enfrentar as gigantes como a Amazon, Magalu e Americanas. Aos poucos, em sua visão, as livrarias serão direcionadas a certos nichos com literatura infantil, feminina ou questões mais especializadas. Então, veja, 13, alguns números que ainda vale a pena a gente destacar aqui. 13 é o total de unidades de livraria do Vila, que abriu 6 novos pontos de venda na pandemia, ou seja, é um crescimento robusto dessa livraria da Vila, né? A mesma coisa vale aí para o crescimento da livraria Curitiba, já com 25 lojas, e a literatura, que também vem se destacando, que é a Mineira, já com forte presença em estados da região norte e nordeste, né? Já com um crescimento bem significativo. Por outro lado, no contexto nacional, 30% foi a redução do número de livrarias em todo o país, segundo a Associação Nacional de Livrarias. 2.200 é a estimativa do total de livrarias no país em 2021. Então, muito bem, é isso que a gente tem de contexto do ponto de vista de transformação do setor, mas a boa notícia é essa, é de que o brasileiro está lendo mais, que o ficar em casa durante a pandemia despertou no brasileiro o hábito pela leitura, um hábito extremamente importante, e por isso esse vídeo, porque ler é fundamental. De vez em quando eu vejo pessoas dizer, eu não gosto de ler. Poxa, que estupidez, você devia ficar envergonhado em abrir a boca para dizer um negócio desse. Né? Porque é uma estupidez? Porque a ignorância aprisiona. Você fica numa gaiolinha de mediocridade. Você é incapaz de sair da gaiola quando você é ignorante. Você fica preso às suas limitações. Pessoa presa às suas limitações. Então o que é preciso? É preciso abrir a porta da gaiola. É preciso se lançar no vazio, porque no vazio estão as oportunidades. Então voe, mas para voar você precisa ter como companheiros os seus livros. Os livros são grandes companheiros nessa viagem no vazio. Então valorize a leitura, leia, aprenda a amar os livros, porque os livros são experiências extraordinárias, aprendemos muito, sempre li bastante. Vocês não têm noção da quantidade de livros que eu já tive. Por que eu digo já tive? Porque eu já doei muitos livros. Mas, só assim, de uma forma bem ampla, eu acredito que eu já tenha tido algo, talvez, em torno aí de 3.000 e poucos livros, quase todos lidos, acreditem, quase todos lidos. No início aí dos anos 2000, mais ou menos, eu acabei pegando uma boa parte desses livros, em torno aí de pelo menos uns 1.000 livros, 1.200 livros, e doei para escolas, para associações rurais, em comunidades rurais do interior da Bahia. Quis estimular nas crianças, nos adolescentes, o desejo pela leitura. Então, foi uma forma de estimular isso num ambiente onde as escolas não tinham bibliotecas, onde nas comunidades não tinha essa referência literária. Então, eu procurei pegar uma quantidade significativa de livros que eu já tinha lido e ofertar nesses ambientes gratuitamente, para que isso estimulasse essas novas gerações, né? E isso me deu um prazer muito grande em contribuir com esse estímulo à leitura, né? Porque eu tenho a exata dimensão do poder transformador que o livro tem na minha vida, teve na minha vida, continua tendo, e que pode ter na vida de todas as pessoas. Então valorize a leitura, leia sempre. Aqui tem no canal, na playlist, tem uma pasta sobre sugestões de leitura. Tem aí pelo menos
2 vídeos com leituras que eu recomendo, de livros que mudaram minha vida, mudaram o meu entendimento e que eu tenho certeza que vão ajudar você também a transformar a sua forma de enxergar o mundo, né? Então, valorize a leitura, leia sempre, ame ler e estimule outras pessoas a adquirir a paixão pelos livros. Nunca se esqueça, a ignorância aprisiona, o conhecimento liberta. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!